E aí, pessoal, boa noite. Boa noite! Tudo bem? Tudo Nossa, tá bem, aparecendo na minha Jenny? cabeça aqui, ó. Agora sim. E aí, Tudo bem pessoal? contigo? Tudo ótimo, graças a Deus. E aí, pessoal, tudo bem? Todo mundo animado para uma aula do Gustavo hoje? Na aula sua, eu tô Ah, só ó, como nossa. ouvinte. Vendedor ouvinte. Tá o áudio aí, tá legal? Tá legal aí, pessoal? Tá Sua, ouvindo bem? sua conexão tá travando um pouco. Não sei se é para mim. Como é que tá aí, pessoal, a transmissão? Como é que tá o Agora áudio? melhorou. Melhorou? Uhum. Peraí que eu vou Então mudar vamos meu nessa. Hoje nós vamos celular ter de uma lugar. agenda bem cheia, pessoal, bem cheia, sobre tecnologia aliada à venda consultiva. Muito assunto para tratar. Nós fizemos aí um roteiro bem bacana, vai agregar valor no time comercial. Vamos buscar vendas consistentes, com lucro líquido no bolso, não somente fazer portfólio. E para isso a gente tem que vender valor. Por isso, uma boa Isso aí. tecnologia, né, tem que estar aliada aí no nosso dia a dia. E convide todo o teu time comercial. Vamos dar uns minutinhos aqui para você pegar esse aviãozinho aí no cantinho e mandar para todo mundo, porque tem elemento surpresa hoje, Jenny. Eu ia falar isso agora, pessoal. Quem vende, né, é o comercial de vocês. Então, assim, não adianta o dono da empresa amar a tecnologia, conhecer se o comercial não é comercial ou ele não conhece o produto. Então, chama toda a equipe comercial para fazer uma hora extra agora aqui com a gente. Nem É isso conta, aí. né? Aprendizado nem conta. Aprendizado é sempre Com bem-vindo. certeza. Nós vamos ter aqui nessa live, a ideia é fazer dentro de uma hora, né, Jenny? Sim. Um bate-papo bem a tecnologia bem fez e como nós estamos ajudando nossos parceiros no dia a dia. Dicas para negociação, estratégia para negociação, fechamento. E nessa live nós vamos trazer aqui um elemento surpresa, um cliente da GZix que estão vendendo muito bem, estão vendendo com margem, não estão torrando preço e vamos entender deles o que eles estão fazendo para converter essas vendas aí. Quem sabe sirva para alguns dos nossos colegas aqui nessa live, né, Jenny? Um detalhe ou outro sempre agrega e daqui a pouco ajuda aquela chavezinha, aquele detalhezinho para começar a fechar negócios, né? Isso aí, isso aí. Galera, ó, já vou dar um spoiler aqui no começo da live. O Gustavo vai disponibilizar para a gente um e-book, tá? Com dicas essenciais que tem ajudado. Dois Dois e-books? e-books, um técnico e um comercial. Caramba, legal. Então, assim, vamos fazer um negócio? Chama a galera, chama todo mundo. Quando bater 50 pessoas aqui online, a gente já disponibiliza o primeiro e-book. Perfeito. O primeiro. Tá? O Até para segundo daí vocês vai ter que deixarem ser com disponíveis 80, para a né? equipe comercial. Depois a gente vai pensando no segundo e-book aí. Talvez quem tirar um print da live, postar, eu acho que talvez seja legal. Mas vai chamando a galera e vamos começar? Bora lá. Bora lá. Ô, Gustavo, vamos começar já com uma pergunta assim, ó, que é bombástica, né? Para você, qual a importância, né, de trabalhar uma boa tecnologia? Qual a diferença, qual a importância da tecnologia com valor agregado, assim, na venda, né? Como colocar a tecnologia lá no valor final e explicar isso para o seu cliente? O que você acha? Então, numa venda de ticket médio alto, você precisa ter diferenciais competitivos muito claros na sua empresa, no seu time comercial. Precisa estar na veia isso. Quais são os diferenciais competitivos? E dentro deles, você tem que ter equipamento, você tem que ter uma tecnologia com diferenciais. E já vou chamar aqui
A própria Enphase tem muitos diferenciais competitivos. A garantia de 20 anos, quem dá uma garantia standard de 20 anos? Quem? Eu não vejo, além de Enphase e uma tecnologia de otimizadores que nós temos no mercado global que dá 20 anos de largada. Então, assim, quem dá garantia de 20 anos é porque o equipamento é top, é bom, é robusto, tem performance, né? Imagina o passivo que a Enphase teria se não fosse bom. Então, assim, o que hoje não está claro que eu estou vendo no dia a dia nas empresas integradoras? Não está claro diferenciais competitivos. E essa semana, no início da semana, não, foi no final da semana passada, fui consultado por um cliente nosso de uma negociação que tinha um concorrente com know-how já em segmento de média potência, até o limite da micro, para rede de supermercados, e ele estava ali precisando ganhar o negócio para pagar a conta. E aí, nós, vamos lá, vamos trabalhar. O que tu tens de informação da proposta do concorrente? Painel, inversor, não. O que tu tem a mais? Só isso. Preço, 166 mil. Não, desculpa, 154 mil reais. Mas vamos lá. Ficamos 1h40 trabalhando no Zap, passando dicas para ele chegar no dia seguinte e tentar pegar o negócio para ele. Aí, Ivan, o que você tem na proposta de diferencial competitivo? Gustavo, não tenho nada. Eu preciso fechar esse negócio. Sim. Seguro solar, você tem? Não. Coloca 5 anos. Depois eu te digo por quê. Manutenção preventiva, coloca 3 anos aí. Depois eu te digo por quê. Não é lavar placa, é manutenção preventiva, que envolve todo um negócio no quesito manutenção. E aí você começa a fazer a venda de valor para o seu cliente, desde o momento da abordagem para fazer a manutenção. Lavar a placa, ele também lava. Ele não vai comprar o teu pós-venda se você disser que é só lavar painel. E muito menos pagar 20 reais por painel. 15. Ele mesmo vai querer fazer. Mas vamos lá. Colocamos diferenciais em equipamento, colocamos diferenciais em seguro, colocamos diferenciais em manutenção. E aí, quando o cliente vai te pedir o desconto, que é o melhor momento, ou seja, ele já está sintonizado contigo para ir para uma negociação, você vai acionar nele o gatilho da perda. Lembra que você tem aqui 5 anos de seguro solar, que é melhor você comprar 5 do que comprando ano a ano? Porque comprar ano a ano seguro, você renovar, custa mais caro do que você sair de largada agora com 5 anos e você está coberto por questões climáticas, vendaval, granizo, né, em alta intensidade, entre outras situações. Ele levou isso. E detalhe, ele levou 10 mil a mais do que o concorrente. Pedi para ele, coloca pelo menos uns 165 mil reais, de 165, 170 mil, e você vai chegar com esse discurso lá. Qual o resumo da situação? Eu estava no SolarZ Summit em Hamburgo, foi na quarta-feira, acho que foi no início dessa semana, e na quinta-feira eu estava no... quinta, sexta e sábado foi o Summit. Recebi a mensagem dele, 12h30, de que o negócio estava fechado. Essas informações. Então, assim, o que nos mostra? Nós não temos diferenciais competitivos, muitas vezes, indo para o cliente. Isso não está claro na minha proposta. E aí eu vou deixar você falar um pouco, falar toda a live. O que a Enphase traz de diferencial, além da garantia de 20 anos? Claro. Mas antes de tudo, pode, né, agregar valor com essa tecnologia, deixar tranquilidade de segurança e qualidade para o cliente final e ele descartar os concorrentes com inversor string ou outras tecnologias, otimizador, e querer fechar com o micro. O que o nosso parceiro integrador quer saber. Tá
joia. Ó, mas antes de tudo, Gustavo, eu quero que você me mande aqui, se possível no WhatsApp, o link do e-book, porque a galera que está aqui na live merece, porque batemos a nossa primeira meta aqui do dia. Até mais, ó. Isso aqui, ó, são vendedores de primeira. Bateu a meta e ainda ultrapassou a meta. Então, essa galera aqui, ó, dessa live para frente, vão começar a vender muito celular. Então, Vou te disponibiliza para encaminhar. mim Vou o encaminhar para link. você. Eu vou mandar aqui e vou fixar nos comentários. Eu acho que dá para clicar no link. Se não der, ao final da live, mande lá no Instagram da Gesix ou no da Enphase. Eu quero o e-book, que a gente envia o link, tá? Mas, de qualquer maneira, eu vou disponibilizar aqui o link no comentário e deixar aqui fixado, tá bom? Mas, antes de tudo, vou falar um pouquinho da Enphase. Um dos diferenciais que eu acho essencial é você trabalhar o seu sistema módulo a módulo. E aí a gente entra na tecnologia de você não ter problemas com pós-vendas lá na frente. E se você tiver a sua manutenção, né, que você disse, eu estou oferecendo uma manutenção aqui. Você acabou de vender uma manutenção para o seu cliente. E se você tiver, essa manutenção vai ser muito mais barata, vai ser muito mais assertiva, porque você tem o gerenciamento do sistema módulo a módulo. Você tem 20 anos de garantia. Você tem um monitoramento, uma interface de monitoramento que lá na frente, quando o seu cliente comprar, por exemplo, um carro elétrico, ele vai poder comprar, por exemplo, o carregador da Enphase, ele vai ter tudo na mesma interface. Jenny, eu quero colocar bateria lá na frente. Você também vai poder comprar a bateria da Enphase e colocar lá dentro do seu ecossistema. E é totalmente compatível, né? Então, assim, não tenho dinheiro para isso agora, ainda não é o momento, ainda não quero a liberdade da rede brasileira. Então, não, lá na frente, daqui 3, 4, 5, 6 anos, você compra o pack de baterias, é totalmente compatível, né? Nas minhas apresentações, eu sempre mostro um sistema instalado de 2008, que o cliente foi expandindo, colocou os TCs de consumo em 2015, né, para medir ali o perfil dele. E depois, em 2020, ele colocou a bateria, 12 anos depois do sistema instalado. Então, assim, faz uma diferença absurda você pensar que você vai sempre estar respaldado, né? Então, a Enphase está no mercado desde 2006. Isso também é um dado que faz muita diferença na hora da venda, porque é uma empresa que você sabe que está há 18 anos no mercado e que se você precisar de uma garantia, por exemplo, dos 20 anos, ela vai estar aí. Ela vai estar aí saudável. Hoje é uma empresa que tem capital aberto na Nasdaq. Então, você vender um produto que te traz essa tranquilidade, né? Até um cliente comentou comigo, Jenny, coloca a cabeça no travesseiro e tô tranquilo. Não tenho mais essas objeções de ficar pensando amanhã como é que vai ser o meu dia. Empresa então, listada não vai sumir do mapa, né? Da noite para o dia. Dificilmente, exatamente. Ainda uma empresa super saudável, né? Então, se alguém for aqui investidor, já puxando a próxima pergunta, né? Eu sei que o senhor Gustavo é investidor. Me diz uma coisa, você como um investidor, Gustavo, o que você me diz sobre a valorização do imóvel com o sistema fotovoltaico e ainda com uma garantia de 20 anos? Perfeito. Investidor pequeno, mas sou, tá? Algumas ações ali que a gente tem a preço de pizza, a gente tem que comprar, tem que pensar no futuro. É a nossa previdência, né? Quando eu estou à frente de um cliente, eu preciso tentar identificar qual a gente confunde o investidor com o poupador. Isso é uma cultura que está no Brasil e difícil de perder. Quando se fala em investir, se pensa no rico na sociedade. Quando se fala em poupança, pensa naquele velhinho lá que gosta de poupar o dinheirinho na poupança. Com quem é que eu estou falando? Quem está à minha frente? É aquela pessoa que constrói imóveis para revender, aquela pessoa que é da poupança, que não gosta
por exemplo, de renda variável, bolsa de valores, investir em empresas. Ela é empreendedora. Eu tenho que tentar fazer investigação no perfil no Facebook, no Instagram, já e tentar descobrir quem é essa pessoa. Porque quando eu vou para uma apresentação, eu tenho que ter capacidade de resolver situações de assuntos multidisciplinares. Eu não posso ir somente com conhecimento técnico do produto, painel, inversor. Isso não basta para os dias de hoje. Isso, se eu fosse vender preço, é muito simples. Isso o lojista pode fazer. Tem empresas de atacado e e-commerce aí vendendo kit de energia solar fotovoltaica. Por lá também. Mas como é que eu vou me diferenciar? Como é que eu vou me destacar? Primeiro, fazendo um excelente rapport, uma conexão. Precisa entender que eu estou ali como especialista. Eu detenho conhecimento, eu vou fazer as melhores perguntas que vai lá no final direcionar para um fechamento. Mas o investidor, eu preciso identificar. Esse assunto, para vender ticket médio alto, é extremamente importante. Quando se trata de imóveis, o que nós temos? Uma correção anual pelo IPCA e também uma certa valorização que normalmente acontece a cada 5 anos em determinada região, que os imóveis dão uma disparada. Então, ele valoriza ao longo do tempo. Isso é verdade. Quem lida com construção de imóveis ou compra de imóveis para colocar para alugar, tá certo. Ele ganha dinheiro com isso. Só que com o solar, ele ganha praticamente 4 vezes mais. Então, nós podemos ter uma rentabilidade aí, um retorno anual do investimento acima de 20%, 25%, principalmente quando eu tenho alta simultaneidade, geração na carga. E detalhe, a energia fotovoltaica, ela se corrige também anualmente através da inflação energética, que é maior do que o IPCA. Então, o que eu estou dizendo? O imóvel tende a subir ao longo dos anos, o valor e também os aluguéis? Sim. Qual é a rentabilidade? Hoje, está se pagando aí em torno de 0,6, 0,7 do valor do imóvel. Quanto que está retornando a energia solar? Acima de 2%. Aí, muitas vezes, o vendedor está perdendo o negócio porque ele não está sabendo explanar isso de uma forma simples. E não precisa a gente entender aqui muito a fundo sobre economia, sobre investimentos, não. Eu preciso entender do básico. O que o mercado de imóveis está pagando? O que a poupança está pagando? O que um CDB está pagando? O que as empresas na bolsa estão pagando de dividendos em média? Ah, mas ele trabalha com eucalipto, ele trabalha com pecuária. O que isso está pagando? Porque quando eu vou para o agronegócio, ele faz conta de cabeça. Quanto que ele ganha na venda de um gado. Então, muitas vezes, ele prefere estar pagando energia elétrica do que fazer o sistema economizar ali. Daqui a 5 anos, acabou o pagamento do financiamento do solar e ele só está botando dinheiro no bolso. Se eu não levar qualificada e simples para o cliente, ele não fecha o negócio. Hoje, a maior dificuldade que eu vejo é as pessoas falarem sobre investimento. Se você não falar sobre investimento, esquece, porque você não consegue, com um financiamento, fazer a troca de conta, como a gente fazia 3, 4 anos atrás. Na verdade, hoje nós estamos num período que ainda é possível, porque agora o CAPEX é o menor da história. É o melhor momento de fechar negócio agora. Aí, com valores em torno de R$ 1.600, R$ 1.700, preço de compra. Preço de venda, R$ 2.400, R$ 2.600, R$ 2.200. O preço de venda por quilowatt-pico. Lembra lá, Jenny, quando a gente entrou em 16, 17, a gente vendia sistemas a R$ 7.000 o quilowatt. E vendia. Só que lá naquela época também era difícil de casa. Oi? Rapidinho, a sua internet está travando um pouco.
Então deixa eu colocar aqui no 5G, só um momento. Voltou? Tá Voltou? melhor? Tá bem melhor. Agora sim. Desculpa, pessoal. Rio Grande do Sul está passando por um ciclone absurdo e a internet aqui não tem guerreiro que aguente, né? Vamos tentar no 5G, vamos ver o que vai dar. Melhorou Voltando. super, assim, ó, 100%. Ah, perfeito, perfeito. Podia ter corrigido antes. Mas vamos lá. Um pouco de cada setor, economicamente, eu preciso entender, porque para o leigo, mesmo aquele poupador, ele precisa entender de forma simples por que o solar é um bom investimento. Não adianta só eu falar que é um bom investimento. Bom investimento em relação ao quê? Certo? Eu acho que é isso. Quando se trata da garantia de 20 anos, eu deixo o cliente tranquilo. Porque além dele ter qualidade e segurança do equipamento, ele está financiando para 8 anos, 5, 8, 10 anos, ele está tranquilo. O equipamento não vai dar pau. Uma instalação bem feita, né? Qual é o maior erro de instalações com Enphase? Ou melhor, qual é o maior erro com a tecnologia que vocês recebem aí no dia a dia? Olha, eu falei que eu ia estar com o micro aqui, né? Mas daqui a pouco eu busco ele ali. Simplesmente o pessoal não dá o clique na parte CA ou na parte CC. Então, assim, o maior problema é, como a gente diz quando a gente está com problema aqui no computador, né? É a pecinha que está atrás. Às vezes acontece, né? Então, isso não ocorreu apenas uma vez, foram várias, né? Entrar em contato com o suporte, olha, o micro não está comunicando. Aí o pessoal do suporte consegue ver que ele está mandando alguns tipos de sinais. Não, mas não, aí você vai ter que voltar na obra, né? E aí o pessoal percebeu que não tinha dado o cliquezinho ali, até é essencial. Eu até falo pro pessoal quando eu dou treinamento, coloca no checklist, escutar o clique. Tá, mas não tem problema de Porque... equipamento, é só Olha lá, conexão mesmo. o Eduardo tá aqui, do suporte técnico. Eduardo, conta aqui pra gente, ó, conta aí no chat quantas vezes já aconteceu isso contigo. Que E maravilha. Olha aí, ó, a prova acontece, viva. a falha de equipamento é normal, tá? Eu até falo pro pessoal, quando a gente compra uma TV, compra uma geladeira, é normal, pode ter o problema ou não. É um equipamento eletrônico, ele está suscetível ao erro. Porém, na Enphase você tem 0,05% dessa taxa. Ó, o Eduardo disse, muitas vezes. Então, assim, acontece essas questões do pessoal achar que é falha. E o legal, né, de todos os relatos que a gente teve de falha, as falhas vêm de fábrica. Então, assim, aconteceu alguma coisa, ele nem liga. Então, durante a instalação mesmo. Até hoje eu não ouvi falar, instalou daqui 3, 4, 5, 6 meses, deu problema. Mas se der, a troca é muito rápida, o microinversor pesa 1 quilo. Até falo pro pessoal, olha, cabe num Sedex. E se parar, vai parar um módulo. Um E a módulo. gente estava falando de investimento até agora. Quando a gente vende solar para o nosso cliente, a gente está vendendo investimento. E se o sistema dele fica parado 1 mês, 2 meses, às vezes, porque manda o inversor para garantia e depois volta, todo esse investimento que o cliente fez, às vezes ele vai, por exemplo, ele está pagando financiamento e vai ter que pagar a conta de energia ao mesmo tempo. E você vendeu uma coisa diferente para ele. Aí ele vai achar que o solar não funciona. Então, quando você trabalha descentralizado, né, que você tira o ponto único de falha do sistema, você acaba tendo uma tranquilidade e o cliente também. Porque se parar um módulo, imagina um sistema, vamos pensar num residencial, que varia de 8 a 12 módulos, né? Então, se você parar ali, vamos colocar 10 para fazer a conta mais rápida. Se parar, você tem 10 módulos, para um, é 10%. É 10%. Que a E se gente não para um usa. inversor por 1 mês, 45 dias, aí ele tem a fatura de energia para pagar, mais a parcela do financiamento. Aí entra a frustração, a dor de cabeça do integrador, de todo dia estar sendo cobrado.
obviamente que tem distribuidores que encaminham um inversor logo no dia seguinte, 2 dias depois, mas mesmo assim, não é todo mundo e você tem esse estresse. Agora, com uma usina com microinversores, eu tenho na minha casa, inclusive, MLPE, já faz 5 anos, e se pagou, inclusive, agora em junho, para você ter ideia, 5 anos atrás, ao preço de equipamento que eu comprei na época, preço de custo, paguei só agora. O payback em 5 agora, anos. levou 5 anos, entendeu? Paguei só agora. Só que hoje, lá eu comprei a R$4.000 o quilowatt-pico. Hoje nós estamos comprando aí equipamentos a menos de R$2 o quilowatt-pico. Então, assim, como é que eu vou vender tecnologia de ponta que tem um valor, quer dizer, um preço um pouquinho acima do mercado comparado a outras tecnologias, e aqui eu cito o inversor string, que não tem como comparar. As vantagens do MLPE são várias, comparado ao string. Hoje, numa residência, seja de médio padrão, alto padrão, é tudo cheio de sombreamento. Seja o coqueiro da casa de alto padrão que está indo lá no 3º andar e o proprietário não vai tirar o coqueiro, esquece. A caixa d'água que está lá no meio da residência não vai tirar, vai ficar lá. Tem platibanda. Então, assim, como é que eu contorno o sombreamento parcial e momentâneo com MLPE? Aí, o que o integrador normalmente faz? Vende preço. Por quê? Dificuldade de vender valor. Falta conhecimento multidisciplinar. E aí ele vai lá e insiste em colocar um inversor string numa situação onde não é possível. Quer dizer, é possível, mas não vai performar. Nós sabemos que não vai. Dor de cabeça certa. Então você vai se atrapalhar no pós-venda, porque vai ter problema de não reduzir aquilo que foi prometido para o cliente. Você vai ter dificuldade de corrigir isso por causa de sombreamento parcial e momentâneo, que derruba a geração de uma string. E aí, se você fizer a troca da tecnologia para MLPE, é muito custo. Então, por que não vender valor logo de cara? Exatamente. Eu deixo Explicar para o cliente, né? Eu acho que o importante é mostrar para o cliente o que ele tem disponível no mercado e explicar os diferenciais, porque o nosso mercado é muito leigo, né? Tanto, às vezes, o vendedor quanto o cliente final. O cliente final é o mais leigo possível. Ele não entende, diferentemente quando ele vai comprar um carro, que ele faz um test drive, ele sabe que ele quer com airbag, que ele quer com teto solar, ele sabe o que ele quer comprar. O solar ele não sabe o que ele quer comprar. Ele quer comprar o quê? Uma economia. Mas ele não sabe, ao longo dos 25 anos, o que ele vai ter. Então, ele pode ter uma troca de inversor quando acabar a garantia, lá com uns 12, 13 anos. Ele não é informado sobre isso. Então, quando você começa a vender o MLP, você começa a educar o seu cliente final, né? O MV Solar aqui fez até um comentário. Aí o integrador coloca um string dele para o cliente para ele parar de encher o saco, né? Então, voltando um pouquinho na garantia. Mas aí me fala, pessoal da MV, como é que fica o estoque desse integrador? Você não sabe o que você vendeu para o seu cliente. Você vai ter que ter um inversor de 3, de 5, de 7, de 8, de 10, de 20. Para fazer substituições, né, em caso de falha. E esse estoque é um estoque parado. Um cobertor, né? Estoque Exato. Parado é dinheiro parado. Então, Exato. assim, se você tem, por exemplo, um microinversor no estoque, 2, 3, você tem um Lego. É só encaixar, só ir lá trocar. E assim, detalhe, a troca é rápida, você nem vai precisar disso. Vou fazer aqui uma propaganda para a Enphase, hein? A Diene veio na GZIX outro dia, chegou aqui, trouxe um tablet enorme, trouxe também um microinversor e me detalhou como aplicar os transformadores de corrente, ali, os TCs, para que saia do monitoramento o relatório consumo, geração e o autoconsumo. Ou seja, você sabe exatamente se o cliente está aumentando o consumo, a performance. Se você tiver logo ali na frente
E depois pode passar um prazo para a gente aí, Jenny, se já tem essa data que vai vir as baterias, que eu possa fazer o sistema híbrido. Mas o relatório vai mostrar a curva de carregamento da bateria, de descarga da bateria à noite, carregamento ao longo do dia e quando ele termina de carregar. Olha, eu fiquei encantado, porque dá para o integrador ferramentas, informação para ele tratar os assuntos de fatura de energia elétrica, de fazer ampliação, porque muitos dos clientes, principalmente residencial, ele aumenta o consumo. Isso é fato, tá? Vou botar aí 99,9% vai. Com certeza. Conta aqui nos comentários, pessoal, quem já teve um cliente final que acha que energia solar é infinita e gera à noite, me mandem aqui, ó, porque assim, não existe um integrador que nunca teve um cliente que acha que a energia solar é infinita. Eu sempre falo isso. Você instala lá para 500 kW, aí o cliente vai, coloca mais 2 ar-condicionados. Aqui no sul eu falo aquecedor. Aí já compra uma máquina de secar Todos e já deixa essa máquina. Mas vamos lá. Todos. Agora eu vou te chamar. Agora, já que você falou em aumentar o consumo, eu vou colocar um assunto aqui que nós temos que resolver isso o mais rápido possível, que é interpretação da fatura de energia elétrica. Como o pessoal tem dificuldade de interpretar a conta. E agora, o que eu estou fazendo? Nos treinamentos em company, eu tenho puxado esse assunto logo de cara. Porque se você não sabe analisar todos os valores, percentuais de impostos, na sua conta, na conta que chega na sua casa, vendedor solar, na sua casa, sem energia solar, se você não sabe interpretar os dados que estão nessa conta, quem dirá quando começa a compensar créditos com o sistema em operação? E aí você é questionado como vai ficar a conta depois com o sistema em operação. Você não sabe responder. E isso é básico. Sabe por que é básico? Porque é ali que a gente mexe no bolso do cliente. Se nós não mexermos na conta, nós não tivemos resultado. O resultado, a experiência do cliente na compra da energia solar está na conta. Então eu preciso dominá-la. E é incrível, nos treinamentos, como o pessoal não sabe o comportamento da fatura de energia elétrica. Aqui, então, eu deixo a dica. O sistema Enphase, ele tem um relatório que facilita isso. Além de você saber o método raiz, que é pegar o período de medição da fatura de energia elétrica, saber lá no aplicativo, nesse período, por exemplo, do dia 10 do mês anterior até o dia 10 desse mês, quais foram os quilowatt-horas produzidos nesses dias, soma tudo, e aí você vai saber nesse período de medição da fatura qual é o total de energia produzida. Aí lá na conta você vai ter quanto você consumiu da rede e quanto você injetou na rede. Ou seja, você tem que fazer isso manualmente para poder saber se você realmente está produzindo adequadamente conforme você prometeu, se está dentro. Se o cliente está aumentando de consumo ou não, você vai ter que fazer isso no método raiz, manual. E ainda torcer para a concessionária não ter errado a leitura. Então. Porque agora, se a concessionária errar a leitura... Com o que a Diene me apresentou aqui na empresa, você tem os transformadores de corrente que você coloca lá no quadro, lá na carga. Que a gente quer tem dizer, na aqui. carga não, né, Diene? No circuito da usina, correto? E aí você consegue saber exatamente o que está sendo gerado, consumido e injetado na rede. Olha aí, ó. Então aqui eu coloquei, vocês estão conseguindo ver bem? Eu coloquei o mensal. Então eu coloquei junho. Esse cliente consumiu 1.3, 1.300 kW. Maio, vamos ver quanto que ele consumiu. 1.4, 1.400. Ele está dentro da média.
Então, assim, vendi 1.400, meu cliente está consumindo 2.000, a culpa não é sua, do sistema não estar entregando, né? Exato. A culpa vai. Aí você aproveita e faz o quê, Gustavo? O bom vendedor faz o quê? Mostra a Não, tecnologia e diferenciais competitivos. o Ah, bom vendedor vai vender no uma caso, ampliação. claro, desculpa, esse é o ponto. No pós-vendas, tendo o monitoramento em mãos, eu consigo fazer a venda recorrente. Ou seja, se eu não Essa trabalhar a é a venda intenção da recorrente, Enphase. claro, se eu não trabalhar a venda recorrente, eu tenho que estar sempre buscando cliente novo. E como tem cliente ampliando usina? Ou ele comprou errado, ele comprou uma potência inferior à que ele precisava, ou ele aumentou o consumo e é normal. Mais de 98% dos consumidores residenciais vão aumentar o consumo. Estou te dizendo, ele vai aumentar o consumo. E você tem que, de largada numa apresentação, quem sabe levar uma proposta de 130% de atendimento, que você vai trabalhar um gatilho da ancoragem. Você vai ancorar o valor de 130%, é uma potência maior que você está levando para o seu cliente, porque quando você explicar para ele que ele vai aumentar o consumo e você já está levando uma solução em potência para cobrir esse conforto que ele vai ter, ele vai colocar uma máquina lava e seca, vai colocar piso térmico, já vai fazer obra em casa, vai colocar mais ar-condicionado onde ele não tinha. O banho elétrico, com chuveiro elétrico, era de 5 minutos, agora vai passar a ser 15. Ah, mas o papai colocou energia solar, agora a conta tá barata, não vai mais me incomodar para fazer a chapinha, agora eu vou levar meia hora. Vou secar o cabelo Olha, agora em meia hora, entendeu? eu coloquei energia solar na casa dos meus pais recentemente, porque eu lembro muito bem que o meu pai ficava me enchendo o saco. Quando eu começava a secar o cabelo, ele falava, vai estragar esse cabelo, de tanto secar, e não sei o quê. Ele estava falando só por conta da conta de energia. E Então, como que assim, vai é aumentar o normal os consumo? nossos pais falarem isso, É né? óbvio. Você já planta isso no cliente quando você está fazendo a conexão com ele. Porque o que acontece? Quando o vendedor está vendendo pouco, chega no cliente ansioso, querendo ir direto ao ponto, querendo falar de equipamento e logo em seguida o cliente já pede o preço e ele cai na armadilha do cliente. Ele não sabe fazer o quê? Trabalhar perguntas, entender sobre a situação do cliente, quais são os maiores problemas que ele tem, aumentar o problema. Imagina se você não tiver energia solar. Nos últimos 12 meses você gastou 30 mil reais com conta de energia. E imagina daqui a 5 anos. Quanto que você vai colocar o dinheiro na concessionária e você poderia ter feito viagens, você poderia ter melhorado a sua empresa, né, com um custo operacional menor, você passou a ser mais competitivo em relação à sua concorrência. Então são diversas formas que eu consigo elevar esse problema, implicando, na verdade, né, lá do spin selling, fazendo a implicação. Se ele não tiver e não colocar energia solar hoje, quais são as implicações que vai acontecer daqui a alguns meses, daqui a alguns anos? Ele vai perder, inclusive, para a concorrência dele. Exato. E até nesse momento da venda, né, é importantíssimo. O que poucos vendedores sabem é a premissa inicial, o rapport. O vendedor de solar tem a mania de chegar e começar a falar. Começar a falar do orçamento. Exato. Tem que Agora, começar num vou fazer... cafezinho, Olha aqui, ó. Olha o que entendendo a tem aqui, ó. empresa. Olha aqui, ó. Isso é básico. E eu vou repetir de novo nessa live. Como fazer amigos e influenciar pessoas. Leitura para você. Pessoal, isso é básico. Nós temos que saber lidar com as pessoas, nós temos que entender de mentalidade. A venda de energia solar, por ser um ticket alto de preço, e é um produto personalizado que requer um diagnóstico do cliente, eu preciso trabalhar venda de valor. Eu preciso me tornar um consultor de vendas e não somente um vendedor de varejo. Certo? E quais são os diferenciais competitivos desse vendedor? Ele entende
de mentalidade. Ele não fica batendo no equipamento. Porque se você ficar batendo no equipamento, e principalmente se não tiver um in-phase à mão, você vai perder. Porque o teu concorrente também tem um produto maravilhoso que vai estar falando para o cliente que é maravilhoso, que ele é bom por isso, e vai ficar confundindo a cabeça do cliente e ele não vai sair de cima do muro para fazer o fechamento. Ele não vai saber comprar energia solar. Então nós precisamos saber o quê? Pessoas. Outra situação, Jenny, dica para o pessoal. Spin selling. Pessoal, é barato, é preço de pizza. Que você pode fazer uma leiturinha de 20 minutinhos por dia. E isso vai entendendo como vender ticket médio alto. Mas de que forma? Fazendo perguntas. O vendedor, lembra, né? Você está estudando vendas também, né, Jenny? Engenheira de eletricista e vendas. Difícil, né? Fazer perguntas. Perguntas de situação, pergunta de problema, implicação, necessidade. Outra coisa, outro livro que eu estou lendo agora aqui, Orlando, da GD Place, me indicou, e é maravilhoso de fato. Olha aqui, ó. A Bíblia de Vendas. Incrível. Nós Marcos temos que fazer o quê? Pedindo o livro anterior de novo, Gustavo, se você puder colocar, o Spin Selling. Spin Selling. Tira um print aí, pessoal. Spin Selling. O que acontece? Eu sou um excelente profissional, técnico, administrador, ok, não basta. Você tem que saber vender, a começar pelo teu currículo. Se você não sabe se vender, não sabe vender seu currículo, o profissional que você é, a empresa que você tem, como você vende a sua empresa, como você vende seu equipamento, como você se vende. Se você não entender da mentalidade das pessoas, você vai ter dificuldade de vender. Por que o mercado está tão estressado agora nesse momento? Com dificuldade de vendas, com o menor CAPEX da história. Porque tem dificuldade de fazer venda consultiva. E eu te digo, quando eu vou acompanhar um vendedor, eu procuro trabalhar isso e a gente consegue ter a atenção do cliente. Porque o cliente ele tem que se sentir que ele está comprando energia solar. E não sou eu que estou vendendo para ele. Ele não quer que eu venda para ele quer comprar. Então, eu tenho que ir fazendo perguntas e ir pegando os sims aos poucos até chegar no sim final. Mas como eu faço isso? Leitura, gente. Leitura. Desenvolvimento pessoal. Isso você tem que investir. Jenny, o pessoal está merecendo aí? Baixou a audiência? Não sei se eu vou encaminhar o link ou tirar do... A Helena fixou ali, ó. Sei não, hein? Fixei ali. Não, a galera está merecendo, estão participativos. Que aqui vai mas eu acho entrar um elemento surpresa, viu? Exato, mas antes do seu elemento surpresa, tem alguém aqui na live que quer entrar ao vivo com a gente, contar as experiências de vendas? Manda eu aqui ou manda a solicitação que eu vou aceitar. Show de bola, maravilha. Essa dinâmica agrega demais, hein? O pessoal tá tímido. Ninguém mandou. Ai, mas como assim? Como assim? Ninguém quer? Ah, não. Vocês estão muito tímidos. Enquanto que o pessoal te chama aí... Ah, o Fábio mandou aqui, ó, que ele quer entrar. Opa, então coloca. Manda a solicitação, Fábio. Deixa eu ver se eu consigo convidar ele para a live. Acho que eu mandei. Não, desse jeito eu acho que eu vou cancelar. Sai! Peraí, eu acho que eu consigo te mandar aqui, ó, peraí. É aqui. Aqui, acho que agora vai. Quem já trabalha com InPhase aí, pessoal? Marcos, não precisa ser de InPhase. Fala um pouco sobre as suas vendas também. Depois a gente te chama também, viu? Oi, Fábio, tudo bem? E aí, muito bem-vindo. Boa noite, Fábio. Boa noite. Tá ótimo. Tá ótimo. O que ele tá gostando da live?
Tá ótimo, tá me ouvindo bem? Ótimo, perfeito. Ah, tá, o que tu tá falando aí eu quase me enxergo eu conversando com a Jenny aí. A gente fala muito parecido. Tu falou um item ali dos imóveis, né? Hoje eu faço um trabalho bem forte com o corretor de imóvel, até vai uma dica aí pra galera aí. Eu acho que eles são um bom indicador, a gente trabalhar com eles. E uma das dicas, porque eles sabem vender imóveis, né? Quando um corretor de imóvel vai te vender uma casa, hoje eu tenho uma loja em Xangri-Lá, tá? Uma das lojas que eu tenho em Xangri-Lá. Eles chegam lá, a primeira coisa, em vez de eles falar da casa, eles começam a falar: ah, aqui essa estrutura é tal, essa janela é tal, esse piso é tal. E quando tem energia solar, eles só falam que é sustentável. Então, uma dica que eu falo para eles é: hoje vocês vendem uma casa que dá gasto para o cliente desde o primeiro dia, e tu vende uma casa que vai dar lucro para o resto da vida. Essa é uma das dicas que eu falo, eles ficam surpresos, porque eles não têm muito essa noção, né? E isso que tu falou aí foi bem interessante. Mas a questão com água quente ainda, né? é uma questão que eu sou um defensor do MLP, né? Acho que das 1.000 e poucas instalações que a gente tem, não chega a ser 5% string, porém, o cliente que comprou string conosco, antes da gente falar da opção do string, a gente falou sempre do MLP antes, né? Principalmente por causa do pós-venda. E isso eu acho muito, muito forte, assim, que o MLP pode dar, e a Enphase dá hoje em dia também pra gente, que é a parceira que a gente tem, né, do micro. E eu acho que isso é bem interessante. E, Jenny, agora eu lembrei, vou dar mais uma força aí para a Enphase. Já vendi micros de outras marcas, né? E a gente tem um problema, muitas vezes, que o cliente, vocês estão falando ali, o cliente, quando ele compra a garantia da Enphase, né? É da Enphase, não é da Ecotec, correto? Né? Que é isso que a gente vende, né? E tem e outros micros, o cliente, depois de um tempo, ele sempre vai ter que vir até nós para pedir o suporte no pós-venda. E hoje a Enphase tem no aplicativo dela o suporte ali direto para o cliente. Cara, isso é sensacional, principalmente para quem é integrador. Porque a galera vai conseguir ter isso. Isso aí eu percebi hoje aqui na live, hein, Jenny? Isso é um ponto a mais que pode ser feito na venda, hein? Vocês estão me devendo essa aí. Mas olha só. Próprio aplicativo, claro. Cliente final, se detectou alguma coisa, ele pode entrar em contato direto com o nosso suporte. Enquanto que os outros não têm isso. Não tem isso. Eles têm que entrar em contato conosco para pedir um suporte, para pedir troca em garantia. E eu acredito, e o que aconteceu muito no nosso mercado, teve muita gente que já saiu do mercado. Então tem cliente aí que comprou o sistema, precisa de um suporte e não tem onde buscar. Perfeito. Vamos dar um exemplo, que saiu do mercado. Ele vai ter Enphase ali no suporte, né? Pelo aplicativo. E um detalhe muito importante, a Enphase tem CNPJ no Brasil. Isso é legal. Nós somos todos CLT aqui no Brasil, isso é muito importante. Até no momento da venda é um argumento, né? Porque é igual você falou, o Fábio mesmo falou, a Ecotec pode não existir, mas a Enphase está ali no Brasil para te dar esse apoio, para te dar esse suporte. Há quantos anos você já está no setor, meu amigo? Estou no setor há 10 anos, mais ou menos. Tenho Poxa, que legal. Desde a 7, né? Entrei no setor como na parte comercial e relacionamento. E hoje tenho a Ecotec há 7 anos, né? No Rio Grande do Sul. Você tá feliz no setor? Tô, cara. Assim, eu fico... Tô um pouco preocupado, não é por causa da situação do solar, não acredito que normativa criou problema, não criou problema nenhum, né? Na verdade, o único problema que se tem hoje no país é economia, não tem nada a ver com solar, não temos isso. E a normativa eu acho que ajudou bastante, infelizmente alguns, mas o que aconteceu no nosso mercado é que antes se tirava pedido, hoje tem que se explicar para o cliente. Isso aí que vocês estão falando... Não existe. Para mim, o absurdo da energia solar está em quem vendia energia solar por WhatsApp e quem comprava. Nós estamos falando de projeto elétrico, nós não estamos falando de vender bala, de vender livro, entendeu? Se eu falo isso, o pessoal não gosta, né? Mas se você está falando, perfeito.
Não, tem gente que compra curso do o cara vendendo pelo WhatsApp. É o que eu falei, o cliente precisa entender o que ele está incentiva comprando, né? Tem distribuidor que incentiva isso. Pelo amor de Deus, pessoal. Isso aí não Um existe. ticket médio alto, nós temos que vender valor agregado, né? A quem vende MLP não vende preço. Primeira coisa. Sim. O vendedor de preço não vende MLP. Isso é fato. Isso é fato. Se o integrador chegar lá e perguntar quanto é mais caro, esse cara não vai vender MLP. Ele tem que vender pós-venda. Quem vende MLP vende pós-venda, que é o que tu falou no início lá, o Tem seguro, dor de cabeça, o né? suporte, ele vai dar pós-venda, ele vai ter um valor agregado para cobrar lá na frente. Quem vende string me diz como que ele dá suporte para um cliente em tempo real. E detalhe, taxa de defeito extremamente baixa, né, Jenny? Sim. Qual é o percentual que tá? A nossa taxa mundial é de 0,05%. Nossa, nada. Isso é um dado real, tá, pessoal? Porque a gente pode simplesmente inventar isso? Não. A Enphase é auditada, como eu falei para vocês, é uma empresa de capital aberto, então é um dado real, tá? Então essa é a nossa taxa mundial. A taxa no Brasil é menor, mas essa é a taxa mundial. Olha só, olha o comentário ali, ó, do Max Miller. É? Estou com um problema grande no micro da ADE. Eles não têm suporte nenhum. Quase todas usinas com problema com temperatura. Olha, Max, Outra coisa legal. eu sugiro você utilizar um Enphase que problemas com temperatura e suporte técnico você não vai ter mais, tá? Outra coisa que é legal, assim, que eu posso dar um depoimento aí, que eu tô com a Enphase aí já há um tempinho, né? Acho que desde o início que começaram no Rio Grande do Sul. A Enphase só tinha um distribuidor antes, né? E mesmo assim, a gente, quando teve, acho que um ou dois micro que precisou trocar e que foram comercializados, foi muito rápido a troca. Então, eles têm isso no Brasil. Agora que ela ampliou a quantidade de parceiros de distribuição, acredito que a gente vai ter mais facilidade ainda nisso, né? Então, Sim. cara, eu só tenho que indicar a galera aí, o suporte é muito massa, a parte comercial, a Jenny tá perto da gente, o Hugo conhece há bastante tempo ali, o pessoal, a Helena também, né, Helena? A gente já se conhece há um tempinho aí e sabe que vocês podem contar comigo sempre aí. Maravilha. E o pessoal também aí, né, que precisar de alguma coisa que não tá acostumado a vender MLPE, nossa categoria precisa, sabe o quê? Se unir mais, pessoal, quando a gente se encontrar em evento, comentei isso com a Jenny, fui lá no Submit, a gente não, as empresas não conversavam com as empresas. A gente é concorrente comigo, pessoal. Vamos lá, vamos se unir, vamos conversar, vamos compartilhar informação. Tem muito cliente, tem muito teto. Não tem como todo mundo ser dono do mercado. Vamos acabar com essa concorrência aí, que isso aí não dá. A gente tem que se unir, não começar a brigar, um denegrir o outro. Só estraga o mercado, tá bom? Isso aí. Valeu. Obrigada, Fábio, pela Até mais, participação. Fábio. Obrigadão. Até. Jenny, o Max, ele já está disponível aí para entrar. Cliente nosso de Sombrio, Santa Catarina. Quer deixar uma mensagem aí do como é que está sendo feito o trabalho lá no dia a dia. Prospecção, vendas. Estão vendendo bem. Numa região que tem um índice de radiação muito baixa. Uhum. O Max é qual empresa? Manda a solicitação, Max, por favor. Tá, Marx. A Marx Energia Solar. Deixa eu sair. Marx. Esse que deu oi agora aí. Deixa eu ver. Tá, Marx.energia solar. Vamos saber da Marx como é que estão fazendo no dia a dia para fechar essas vendas aí. Agora é a hora do ouro? Também. Boa. Fala, meu amigo Max. Fala, meu entusiasta. Como é que tá? Boa noite, boa noite. Muito bem-vindo, Marx. Querido. Tudo bem com vocês? Estou aqui atento à live aí, estou gostando muito. É um prazer aqui estar com vocês, né? Reunidos aí
nessa live. Tanto conhecimento aí, né? Quanta troca. Isso é importantíssimo. Maravilha. Estou muito feliz aí de poder estar participando aí. Gratidão pelo convite, Gustavo. Não, Você é um fã. eu preciso te trazer para a live da live de hoje, porque vocês estão fazendo um trabalho muito sério aí. Sim. Vocês são muito sérios, você, o Mariano, o Jeff, toda a empresa aí. Aquelas dicas que a gente procura passar para vocês no dia a dia, né? Aquele suporte, né? 7 dias por semana que a gente fala, não é brincadeira. Se o nosso cliente precisa de um suporte no sábado, domingo, tá com uma dúvida técnica ou comercial, a gente ajuda. Ou eu, ou o Rafael Barbosa, que está aqui na live também, meu sócio, a gente procura dar esse suporte porque a gente entende da venda, a gente sabe que lá na ponta tem um integrador, cliente da GZix, que precisa atender o cliente e precisa fechar negócio, porque se ele não fechar negócio, eu não faço projeto. Então, aquela ideia de que se eu colocar o dinheiro no bolso da Marx, e se a Marx, na verdade, colocar o dinheiro no bolso do cliente, vai gerar serviço para todos. Vai ter projeto, vai ter instalação, vai ter emprego. Então, o que é o nosso foco, o nosso objetivo? É com que o nosso cliente, e aqui é prova disso, que vá lá com informação e que faça vendas. Ele não tenha problemas de apresentar o negócio e fazer fechamentos. Mas fala aí, Max, como é que está sendo o dia a dia? Como é que está sendo os desafios no momento econômico? O que tu está ouvindo lá na ponta? O banco, ou está tendo dificuldade para liberação de crédito, como a maioria está tendo, ou se estão fazendo fechamentos com capital próprio, carta de consórcio, enfim, como é que está sendo esse dia a dia aí? Então, Gustavo, esse setor é um setor bem disputado, né? Quando eu e o Mariano pensamos em partir para esse ramo, eu não tinha experiência, né? O Mariano é formado, mas eu não. E a gente não queria ser só mais um, né, no mercado. Então, nós queríamos vender e caminhar com pessoas que oferecessem algo a mais, né? Porque o cliente, cara, ele muitas vezes ele não fecha negócio por insegurança. Não é porque não tem o dinheiro ou não tem o interesse ou só está curioso. Ele às vezes não fecha negócio porque não sente segurança na hora que o vendedor, que o consultor vai oferecer o produto para ele. E nós, trabalhando nessa área, né, muito atentos a tudo que tu sempre nos orientou, né, nos treinamentos que a gente fez contigo, nas trocas que a gente teve, em sempre passar essa segurança para o cliente. E esse livro que você falou aí, o Dale Carnegie, né? Ele escreveu esse livro aí de como influenciar pessoas, como fazer amigos e influenciar pessoas. Esse livro aí, eu fiz o treinamento, ele é um livro que traz muito isso. O cliente, ele quer relacionamento, ele quer sentir que quem está vendendo para ele está preocupado com o que está oferecendo. E eu me preocupo muito. O Jefferson, né, tá na live aí. Ele é um cara que também, na hora de oferecer o produto, ele tem muito cuidado também, porque ele está levando o nome da Marx. E não só o nome da Marx, da GZix também. Então, a gente precisa ter cuidado na hora de oferecer, ter responsabilidade, né? De tirar todas as dúvidas, de passar segurança para o cliente. A parte de instalação, né? Que o Mariano é nosso diretor de execução aí. Tem que ter responsabilidade, tem que fazer o trabalho com carinho, né? Tem que ter um cuidado todo especial com o cliente. E todas as vezes que a gente precisa de suporte, a GZix está aí né, pronto para atender. O Gustavo não tem horário, às vezes é domingo, é sábado. O Rafael também, eu encho o saco dele. Porque... Vai ter que encher o saco mesmo, cara. Cara. Aí vai fechar negócio, se não encher o saco, não vai fechar negócio, velho. Isso não tá trabalhando. Claro. Na hora da venda, na hora de oferecer o produto para o cliente, a gente encontra vários desafios, né? Mas dentro desses desafios vem oportunidades também. Eu acredito que a gente tem que ser criativo. O ano passado foi um ano que
Muitos nasceram ali, né? Um ano passado, um ano retrasado. Eu acho que teve um pico de negociações muito alta, mas agora entrou um ano mais difícil e muita gente ficou chorando pelo caminho. Eu vi ali que em janeiro muita gente reclamando, muita gente chorando. Eu falei para o Mariano, eu disse, Mariano, vamos para a rua, vamos capacitar a galera que está com a gente, vamos atender essas pessoas que não estão sendo atendidas porque a galera que está vendendo solar está chorando demais. Vamos para cima. E assim, de janeiro para cá a gente veio numa crescente muito legal mesmo. Abril e maio a gente bateu o recorde de vendas da empresa, ficamos muito felizes. E assim, para a economia, ela não está assim tão bem como estava antes, né? Mas a gente está encontrando dificuldades na hora de financiar, a gente oferece aí cartas de consórcio, que a gente fez uma parceria com uma empresa aqui que oferece. É uma cidade pequena, onde todo mundo conhece todo mundo, então a gente cuida muito na hora de oferecer, na hora de saber o que está oferecendo para o cliente, na hora de instalar para o cliente também. O pós-venda também a gente oferece. Oferece esse a mais, que é o seguro do produto, né, contra eventos climáticos, que isso traz muita segurança também para o cliente. Ninguém oferece, então a gente sempre oferece, já embute, né, na proposta. E senta e conversa. E quando o Jeff vem e diz assim, Max, temos um cara para atender. Esse cara, ele tá enrolado, porque ele pegou 2 cascudos. Pode falar isso. Vocês percebem, pessoal, o que eu fiz aqui com o Max? Eu fiz um teste aqui, fiquei bem caladinho, deixei ele falar. Por quanto tempo ele já falou aqui? Mais de 3 minutos, eu acho. O que eu fiz com ele? Eu fiz uma pergunta aberta. Conta para mim como é que está sendo o teu dia a dia, quais são as suas dificuldades, E ele está falando. Eu tenho que procurar fazer perguntas abertas com o meu cliente para deixar ele falar. As pessoas gostam de falar de si, da sua empresa. Se eu fizesse uma pergunta fechada, do tipo, você está fechando mais com financiamento ou com capital próprio? Era uma ou outra resposta. E volta para mim, volta para o vendedor. Entende? Ele só falou isso. Olha, eu tenho fechado com mais financiamentos. Ponto. Isso. Ia ter que puxar outra pergunta. Exato, são detalhes importantes. É ou não é, Max? A gente brinca com isso no dia a dia, mas é uma pura verdade, está dentro dos livros aqui. A gente tem que estudar. Quando eu vou vender, eu falo 10%. O vendedor tem que mais escutar do que falar. Exatamente isso. Isso. Quando eu vou vender, eu falo 10%, o cliente fala 90%. Eu sei até onde ele nasceu quando eu vou vender. Eu sei até onde ele nasceu, eu fico, sabe, porque todo mundo, a maioria gosta de falar do que gosta de fazer. Eu busco também sempre olhar o ambiente. Se eu vou visitar a casa, eu vejo se tem foto de pescaria, o que o cara gosta de fazer. Eu fui em esses dias que eu levei o Mariano. O Mariano não é vendedor, ele faz a parte técnica, né? Ele falou assim, cara, eu saí cansado. Eu disse, cara, eu saí a milhão, entusiasmado. Eu vou ficar muito tempo ainda depois conversando com esse cliente sobre isso, cara, porque eu gosto muito disso. Gera relacionamentos, né? Não somente uma venda, gera relacionamento. Isso é muito benéfico, porque ele nunca vai ter que estar sempre buscando cliente novo. Não. Vai chegar uma hora que os clientes satisfeitos e que viraram parceiros, amigos dele, vai estar indicando com satisfação novos negócios. Né? O teu cliente está indicando. Eu tenho um cliente, eu gosto muito de pescar, né? Eu tenho um cliente, o Rodrigo da Ponto Mil, vou fazer um vídeo com ele. Ele me pagou uma viagem para Brasília, foi nós dois pescar, ele pagou a passagem de avião ainda. Não. Ele disse, não, vamos pescar junto uma semana. Eu disse, então vamos. E fomos mesmo. Esse é meu consultor de vendas, esse é meu guri. Foram pescar longe. Pescar, cara. Ele foi vender e ainda ganhou. E ele pagou minha passagem de avião aí do cara. Ele foi vender e ainda ganhou a passagem de avião, gente. Olha isso. Vou fazer um vídeo com ele amanhã para falar sobre o produto dele. A gente instalou ali em maio, se não estou enganado, eles trocaram o relógio. Então agora a gente vai fazer lá um videozinho, né, para postar.
e para ele falar um pouquinho sobre a experiência dele até agora com o equipamento. Né? Isso tudo. E um detalhe muito importante, os meninos da Marx, o Jeff, o Mariano, o Max aqui presente, eles trabalham com alegria nos olhos. Sei. Por que isso, gente? Muitas vezes, nos treinamentos, eu tenho visto o pessoal para baixo, cabisbaixo. Nas apresentações com o cliente final, quando eu vou, o pessoal está esperando para que eu fale e para que eu feche a venda para ele. E está errado. Na verdade, eu estou ali observando e dando um apoio. Agora, o que está faltando? Por que está tão triste, tão para baixo, com a voz baixa? Não mostra autoridade. Tem que ter voz firme. Porque isso mostra que você detém conhecimento, que você está ali para ajudar o cliente. Alegria. E os meninos, eles vão para a rua, fazem prospecção ativa, ligam, fazem relacionamento, mas tudo isso porque eles têm fé no equipamento, no sistema, eles têm fé, eles sabem, eles têm na casa deles o sistema funcionando, eles têm aplicativo instalado, sabem como fazer a interpretação da conta. Isso passa a ser segurança. Primeiro, para eles. Eles se tornaram o primeiro cliente, para depois vender. Só que muitos que estão, inclusive aqui nessa live, ele não foi o primeiro cliente, ele ainda não é o primeiro cliente. Como é que tu vai vender o sistema se você ainda não se tornou um cliente de energia solar? Eu não conseguiria vender se eu não tivesse. Se eu não tivesse segurança. Entendeu? Então, eu acho que estão de parabéns. Obrigado. E sigam dessa forma aí que vamos chegar em final de 2023 com caixa cheia de dinheiro. Com recorde de vendas. Parabéns, Max. Obrigado, gratidão pela oportunidade de participar com vocês. São mestres aí e a gente tem muito que aprender com vocês. Estamos sempre com humildade, né, entrando nas casas, oferecendo produto e sabendo que a gente tem parceiros como vocês por trás, dando todo o suporte. Muito obrigado pela noite aí, foi maravilhoso essa participação. Vai ficar guardada para sempre no meu coração, pode ter certeza. Tamo junto, querido. Tamo junto. Abraço. Bora pra cima, amanhã tem que fazer venda, amanhã é sexta, hein? Amanhã tem. Quero receber projeto amanhã. Tem projeto amanhã. Ah, show. Até mais. Beijão, tchau, tchau, mano. Tchau. Ó, muito legal que o Rogério mandou aqui, Gustavo. Ele mandou assim, ó. Tem um ditado que diz, é mais fácil fazer um cliente ser seu amigo que seu amigo ser seu cliente. E tá acontecendo muito isso comigo. Perfeito. E é verdade. Porque o seu amigo, se ele não for seu amigo de verdade, né, ele vai ficar assim, aí ele vai com outro, ele vai falar, eu acho que eu não vou fechar com meu amigo porque é meu amigo. Talvez ele tá fazendo um preço mais caro, porque acha que eu vou fechar com ele. E às vezes faz essas coisas, real. Isso acontece muito. E quando você cria esse relacionamento com uma pessoa e você demonstra confiança no que você está vendendo, eu acho que o que falta para os nossos vendedores hoje, né, para os nossos representantes, é a confiança no que está vendendo. É passar essa confiança. Eu gosto muito de falar isso. Quando eu faço minhas apresentações, a Helena fala assim, nossa, você fala com uma paixão, você fala de um jeito. Eu falo assim, é porque eu gosto do produto, eu conheço o que eu estou vendendo, então eu acredito na tecnologia. E se eu não acreditar, exatamente, se eu não acreditar, eu não vou conseguir passar para o integrador. Porque da mesma maneira que vocês vão lá falar para o cliente final, eu tenho que falar com vocês. E eu tenho que criar uma empatia com vocês para mostrar a tecnologia, para mostrar os diferenciais. Então, isso é criar um rapport. Então, quando eu chego numa empresa que eu nunca conversei, eu chego, aí eles sempre oferecem um café, aí eu, café é sempre bom, aí eles perguntam sem açúcar, sim, aí a gente já fala, né, engenheiro tem que se tomar sem açúcar, já não consegue mais, então você já vai criando uma conversa, vai criando uma empatia, ele, também não tomo sem açúcar, então você já começa o assunto. E aquela apresentação fica leve, não fica aquela coisa pesada. Exatamente. Já quebra qualquer nervosismo que tem na chegada e já começa a sintonizar com o cliente, certo? O ideal, quando você chega no ambiente com o seu cliente, dá uma olhada na volta,
se você encontra alguma coisa que você, algum objeto, alguma coisa que você possa puxar assunto, se importar com o cliente, um quadro que mostra algo da história da empresa dele. Faça perguntas abertas para que o cliente relaxe e fale sobre a empresa, sobre a vida, e aí você vai encontrando características, perfil, e você vai começar a entender por que lado da negociação você vai direcionar. Muitas vezes eu estou falando com um poupador, uma pessoa extremamente conservadora, e ela é da renda fixa. Ela não gosta de tomar risco. O que eu preciso passar para essa pessoa? Qualidade e segurança. Ela não pode se incomodar. Ela não é um perfil de pessoa que vai ter surpresa com uma conta de energia elétrica que não está reduzindo. Você vai se incomodar. Você tem que vender qualidade e segurança. Você tem que mostrar que o investimento em energia solar vai ter retorno acima de 2% ao mês. E aí que eu gosto de falar do Helicoi, da TIR, né? Tão importante o Helicoi. Comentem aqui nos comentários, pessoal. Quem sabe, ou melhor, quem não sabe o que é Helicoi? Boa. E se vocês utilizam Helicoi na venda? Vamos lá, vamos colocar aqui nos comentários. Helicoi, pessoal, o custo para eu gerar 1 kWh da usina. Qual é o custo para eu gerar 1 kWh? Hoje, você está pagando aí, muito provavelmente, próximo de R$1 o custo do quilowatt-horas para a concessionária. Só que o que é o Helicoi? O CAPEX mais o OPEX dividido pela energia que eu vou produzir ao longo de 25 anos. Então, todo o custo da venda mais todo o custo de manutenção preventiva e depreciação ao longo de 25 anos, dividido pela energia que eu vou entregar através desse sistema para o cliente. Eu vou chegar com capital próprio, eu vou chegar a um número que está dando muito certinho ali hoje, com o preço do CAPEX que nós temos hoje, algo em torno de 1% que a gente coloca ali para manutenção preventiva e depreciação. Nós estamos chegando a em torno de 18 centavos o quilowatt-horas produzido pela usina. Se eu mostro 18 centavos comparado a, por exemplo, 90 centavos que ele paga para a concessionária, a pergunta que eu deixo para ele é: o que é melhor, seu João? Você pagar 90 centavos para a concessionária ou você produzir sua própria energia a 18 centavos? E vamos lá. Aí você vai me dizer o seguinte: não, mas o cliente vai financiar, Gustavo, 100%. E nós fizemos diversas simulações com parceiros nossos sobre financiamento. Fizemos simulações aí, vamos lá, sistema de 8 kWp. Nós pegamos o preço financiado em 60 vezes, preço final que daria, e nós extrapolamos ainda, colocamos o dobro. Se custa 20 mil, custaria 40 mil reais. E nós chegamos, sabe qual é o número, Jenny? Adivinha? Qual é o 22. custo? 22? Não. Mais. Nós chegamos... 28. Não, mais. 35. 38 centavos. A geração de 1 kWh comparado a 90 centavos que ele está pagando para a concessionária. É a metade. Vamos dizer assim, menos da metade ainda. Então, você está fazendo um investimento que se valoriza ao longo do tempo em função da inflação energética. Você está valorizando essa usina no seu imóvel, você está agregando valor. É uma garantia de 20 anos. Se você vender esse imóvel, isso para um cliente residencial, pessoal. Se você vai vender esse imóvel, você ficou nele 5 anos com energia solar, em phase, que é garantia para 20. E aí você vai fazer a venda de valor agregado. Você vai falar com o seu corretor que você tem um sistema que ainda tem mais 15 anos de garantia. É um sistema que, ao longo do tempo, ele se valoriza, porque a inflação energética está, em média, próximo de 10% ao ano.
certo? Então, se eu vou ainda financiar 100% do sistema, considerando o pior caso, que é o dobro do valor normal da proposta, se custa 20, vai custar 40, eu mostro para ele essa simulação e o custo da energia produzida pela usina, o Helicoi, 38, 40 centavos. E lembrando que no sistema em phase, o seu OPEX é menor. Tá? O seu custo de operação. Crédito Pioneira entrou aí, ó. Tudo bem, Olha Jonas? só. Então, quando você trabalha com sistema em phase, você tem um OPEX muito menor. Por quê? Dentro do seu OPEX, é importante que quando você está vendendo um sistema string, é importante que você considere uma troca de inversor ali para o cliente, porque você está fazendo um cálculo de 25 anos. Vocês estão fazendo isso? Então, aqui, você está vendendo 20 anos de garantia para um equipamento que é fabricado exatamente o mesmo que nos Estados Unidos é vendido com 25 anos, ele é no Brasil 20, mas é o mesmo equipamento praticamente. Então, assim, o cliente não vai ter que fazer troca. E o Raghu, o criador do microinversor, ele chegou e falou assim, isso aqui é feito para durar mais de 30 anos. Então, quando você pega o microinversor em phase, você vê o polímero, você vê a qualidade, o material do microinversor, então você consegue ver o valor agregado ali, você consegue falar, isso aqui é um equipamento que vai durar. É um equipamento de qualidade. É surreal, como as visitas que eu faço alguns treinamentos online e depois eu tento visitar o cliente. Quando eu chego e mostro o micro, eu falo, nossa, Jenny, é melhor do que eu esperava. E realmente é de qualidade. É normal, você pega um pedaço de pano, você sabe o que é de qualidade e o que não é. Então, o cliente também é muito palpável. E até no momento da venda, né? Ontem a gente estava conversando sobre isso. Você poder levar o microinversor para o teu cliente, para ele pegar, o ser humano é muito palpável, né? Então, voltando no momento de pegar na mente do cliente, o ser humano é palpável, ele precisa ver. Você não vai ficar carregando um dummy de inversor, né? Quando você conseguir achar. Imagina você tirar da mochila um microinversor levinho e o cliente já sente o produto na mão, né? Isso tudo é diferencial. Eu vou deixar aqui... tudo isso, você chama a atenção, né? Você chama a atenção do cliente. Tudo que você se diferencia no mercado é você se diferenciando na hora do orçamento. O cliente vai prestar mais atenção em você. Às vezes, só você vai oferecer a tecnologia MLP que ele vai falar, mas por que ele me ofereceu isso aqui? Qual o diferencial desse? Então, aí que entra a venda consultiva, de você explicar para ele o valor agregado que tem o produto. Explicar um Helicoi, então o seu custo de OPEX vai ser menor, porque você não precisa considerar uma troca de inversor, que é os 30%, uma troca de inversor vai ser uns 30% de diferença, tá? Quando você vai trocar... E a diferença hoje de um orçamento string para um microinversor está muito menor que isso. Então, aí você vai conseguir provar para ele que ele vai fazer um investimento um pouco maior agora, só que durante os 25 anos, ele vai ter um investimento menor. Ele vai ter um ganho maior. Lembrando também que a gente tem assim, ó, degradação de módulos. Cada módulo degrada de uma maneira diferente. Quando você tem módulo a módulo, você vai ter um ganho maior de energia. Então o pessoal fala assim, trabalhar com overload, não sei o quê. E não. Gente, overload, se você conseguir um preço bacana, por exemplo, eu ia colocar com módulos de 500, vou colocar um de 540, tava o mesmo custo-benefício, a mesma quantidade de módulos, não tem por que você não colocar. Talvez no primeiro ano ele vai clipar, mas você já compra módulos com 15% de garantia do seu fabricante que ele vai degradar, né? Então, assim, ele vai gerar os 25 anos praticamente o que você dimensionou para ele. Jenny, na minha residência eu tenho módulos de 355 watt pico. Eles estão produzindo praticamente a mesma coisa na época de 5 anos atrás. Na residência do meu pai tem módulos de 250 watts. Nossa. Também. A potência do módulo não significa nada praticamente. Só que hoje parece que tem uma vaidade de módulo de maior potência. 600 watts. Não, meu módulo é maior. Meu módulo é de 595. Pessoal, o que manda é um ótimo dimensionamento. Não importa se você vai colocar módulos de 500 watts,
e vai colocar no total um módulo a mais para chegar no quilowatt-pico que você precisa. Ponto. Só isso. Sabe? Só que um bom dimensionamento que vai dizer se vai performar adequadamente, se vai ter um overload adequado no inversor. Então, eu quero deixar aqui, na verdade já está fixado aqui o Linktree da GZICS. Nós temos diversas planilhas ali que o pessoal pode utilizar para dimensionamento, para buscar um payback adequado com LCOI, com TIR, com comparativo de conta antes e depois, com informações que você pode usar na hora do fechamento com o seu cliente. Mostrar para ele que ele está ganhando dinheiro. É isso que o brasileiro quer ver. O brasileiro, ele não está buscando somente sustentabilidade. Na verdade, ele quer, primeiro, dinheiro no bolso. Só que você tem que ter argumentos para mostrar isso. Não pode chegar lá com uma proposta simples, com um payback simples, que é vergonhoso, um payback que não fala de juros, um payback que não fala de manutenção, um payback que não fala de depreciação, como se fosse um sistema ideal. Ideal é laboratório, pessoal. Desculpa informá-los, mas o que é ideal é laboratório. Fora disso é situação real. Situação técnica e financeira. Nós temos perdas, certo? Jenny, nós já estamos aqui com 1h20. Passou muito rápido. Vamos encerrando. O Fábio, só vou fazer uma perguntinha pessoal aqui, ó, que o Fábio mandou. Pessoal, quem vendeu um sistema string há 3, 4 anos atrás, com módulo de 330, quando eu entrei no mercado era o maior módulo que tinha, 335. Há 4 anos atrás. O que está fazendo hoje para ampliar o sistema? Ou se você precisar de uma troca em garantia desse módulo, e aí, como é que você vai achar esse módulo? Então, assim, você trabalhar com a tecnologia string, ou a tecnologia MLP, você também tem essa modularidade de você trabalhar com potências diferentes. Então, eu acho legal, porque, por exemplo, eu falei com um cliente no sábado, de manhã, até cheguei mais tarde no Solar Z, né? Eu fiz uma live com um cliente e aí eu falei para ele, olha, nesse telhado você poderia ter feito um overload maior, porque você fez para um telhado sul e ele estava mostrando lá, né, a geração, então, Aí ele falou, nossa, Jenny, eu não pensei nisso. E assim, ele poderia ter aproveitado um pouco mais o espaço ali do cliente, né? Poderia ter colocado um pouquinho um overload maior para ele gerar mais energia, principalmente no inverno, né? Aí ele falou, não, real, então... E detalhe, né? Com o micro eu consigo colocar até em cima da minha caixa d'água. Tem 2 módulos em cima do volume da caixa d'água. Rente a telha, que é uma inclinação diferente das outras abas. Como é que eu faria o aproveitamento dessa área com inversor string? Então... Toda uma modularidade, né? Nós temos que saber lidar com tecnologia adequada para cada situação. O cliente residencial hoje, colocando um MLPE, é perfeito. Se encaixa tudo. Já o string não. Uhum. Então tem que entender de tecnologia para estar ofertando para o cliente a melhor solução técnica, e não somente técnica, custo-benefício. E aqui quando se trata de in-phase, tem muito custo-benefício. Exato. Bora lá então, vamos encerrar por hoje e faremos uma próxima. Se o pessoal gostou aí, deixa nos comentários. É verdade, a live vai ficar salva, depois comentem lá quem gostou, quais as impressões de vocês, o que vocês acharam da live, se querem mais esse formato, se querem, quais assuntos vocês querem para a live também, legal. Olha aí, ó, vou dormir feliz depois dessa live. Que bom, pessoal. Aulão de vestibular, muito bom. Que bom. Nós precisamos levar informação, dividir com vocês aquilo que a gente passa no dia a dia. Eu, aqui pela GZICS, o Rafa, já estamos no setor há 8 anos, a Jenny também, uma cacetada de tempo. Tem muita experiência, a gente está aprendendo todo dia. A troca que a gente faz com o nosso cliente agrega valor muito para a gente aprende muito. A gente busca informação, seja técnica, seja comercial, seja melhorar na questão de vendas. Esse aprendizado diário só é possível se você estiver na cadeira de aluno, tendo humildade.
E muita gente, que inclusive já saiu do setor, é porque prioriza a questão ego. Eu sei tudo, eu quero ostentar, está focado em ostentação, em mostrar carrão, em mostrar para o seu cliente. Gente, isso não bota dinheiro no bolso, isso toma dinheiro. Sabe? Isso é custo demais. Se não é o momento, se você está em ascensão, foca na sua empresa, foca em melhorar os processos da sua empresa, foca em estruturar com o CRM, em uma busca de bons parceiros para distribuição, com ótimos equipamentos, foca em buscar conhecimento para o seu time de vendas, dar treinamento para o seu time de vendas, sabe? E isso é o que vai fazer o valuation da sua empresa, botar dinheiro no bolso daqui a alguns anos. Não seja imediatista, mas para isso tem que ter organização. Vender energia solar não é vender qualquer coisa. Tem situações que se torna bem complexo. A responsabilidade em cima da venda de energia solar é alta. Nós temos um compromisso de longo prazo com o nosso cliente. Se a gente quer ficar no setor por longos anos, nós temos que ser sérios, responsáveis e com aquele compromisso com aquele meu cliente que eu vendi. Né? Acho que a mensagem final é esta e a gente fica à disposição. Eu vou colocar até meu WhatsApp aqui, para quem quiser também. Jenny, deixa seu contato também, o pessoal tem muita dúvida sobre a tecnologia no dia a dia. O pessoal pergunta sobre MLPE. Hoje mesmo eu recebi questionamentos de um cliente de São Paulo, estava com dúvidas sobre o sistema híbrido acoplado à Enphase, né? Se era possível, não era possível, até te fiz alguns questionamentos. Então, deixa seu contato aqui, vou colocar também meu WhatsApp aqui. Podem me chamar, fico à disposição para ajudar. O ARJ Solar aqui, ó, ele falou, tenho muito conhecimento técnico, só me falta o glamour da venda. Olha, isso é uma coisa, é uma linha muito tênue, né? Você falar um pouquinho do técnico e ser comercial. É muito difícil. Eu e o Gustavo, a gente fala que a gente é meio fora da cor, porque eu não sou muito técnica, viu? Eu confesso. Mas eu gosto de saber sempre o técnico. Mas eu me tornei uma pessoa totalmente comercial, com um conhecimento mais técnico. Então, isso acaba trazendo um pouco mais de conhecimento e vai te diferenciando na venda. O Gustavo, ele é técnico, trabalhou a vida inteira, né? Muito focado no técnico e foi se tornando comercial. Só que para isso ele teve que estudar muito, ler muito. Então, assim, a minha dica é analisar o comportamento humano. A gente precisa realmente entender a mente para ser mais comercial. Então, e sempre, né, o sorrisão no rosto, né, Gustavo? Claro. E faca nos dentes e sangue nos olhos. Vamos para cima, galera. Ótima noite a todos. Galera. Obrigado, Jenny, pelo convite. Tamo junto. Obrigada a todos. Quem não conseguiu pegar o e-book, chama a gente no direct, ou aqui no Instagram da Enphase, ou no Instagram da GZix. Gustavo, vamos colocar lá no seu perfil esse Linktree? Vamos no então, perfil da GZix lá na bio. Pode ser? Isso aí, pode ser. Isso aí, galera. Muito obrigada a todos que ficaram nessa 1h30 aqui. Tá salva a live? Espero que a gente... Vou salvar a live aqui para vocês, tá bom? Vai ficar no nosso feed, o nosso e no da GZix também. Beijo para todo mundo. Até mais. Tchau, tchau. Boa noite. Tchau, tchau.